Meus irmãos, quando nós estamos doentes, quem é que lhe procura? Atrás do que nós vamos? O médico. Então nós vamos ver a consulta com o médico dos médicos. Então aqui nós vemos Jesus, ele é o médico dos médicos. Isso vai começar em Marcos, começamos lá, capítulo 2, versículo 5. Quando o irmão Daniel domingo mencionou na mensagem dele ontem, eu falei, vou pôr essa na mensagem, eu coloco no começo. Interessante. Jesus Cristo é o médico dos médicos. Ele sendo o médico dos médicos, então nós procuramos Jesus. Porque o médico terreno cuida das doenças. E esse médico, Jesus, ele cuida dos dois tipos, da doença física também, mas e a doença espiritual. Então Jesus, ele quer ouvir o seu sintoma. O médico, quando a gente vai procurar o médico, ele procura o sintoma que você está sentindo, o que você quer. Então nós devemos também apresentar para Jesus, não é que informar Jesus, que nem se informa o médico, porque Jesus já sabe tudo que está no nosso coração. Mas Jesus, ele quer, o nosso Deus, nosso Senhor, ele quer que o filho tenha diálogo com ele. Fala com ele. O que vem, o que você tem e o que você está sentindo. Então nós devemos procurar o Senhor nessa parte. Aquilo que nós sentimos, o que nós temos de dificuldade. Então Jesus, o médico terreno, ele faz o diagnóstico. Preciso um bom exame sobre os nossos problemas. Mas o diagnóstico de Cristo é melhor, é acima. Ele nos examina, esquadrinha os nossos corações. Mas só que precisa ter fé. Se não tiver fé, se for uma fé morta, a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, ela não vale nada. A fé, ela tem que produzir alguma coisa. A condição do paralítico, que lá está em Marcos, nós vamos ver já, era consequência do pecado. Todas as doenças é consequência do pecado. Então, todos vão ficar doentes. Por que todos ficam doentes? Porque não tem ninguém perfeito. Jesus nunca ficou doente. Jesus, ele era homem, mas sem pecado. Jesus nunca sofreu gripe. Pelo contrário, ele era perfeito. Mas, e Jesus, quando ele apareceu, se ele não tivesse fé, tanto o paralítico como os que levaram ele, eles não iriam procurar Jesus. Quando a pessoa procura Jesus, é porque ele tem fé, ele acredita no que Jesus. Mas eles tinham tanta fé que levaram ele carregado numa cama. Vocês imaginam só a cena? Vocês imaginam só, levanta, e como que fizeram ainda? Como
o próprio paralítico tinha fé também. Isto está narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 5. Ele disse, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Então aqui apresenta a resposta de Jesus. É extraordinária a resposta de Jesus. E por algumas razões. Por quê? Primeiro, o homem tinha vindo em busca de uma cura física. Mas Jesus lhe fala a respeito da doença mais profunda que ele tinha, e todos têm. Fala da doença física. A doença física. Ele tinha a doença do pecado, né? Profunda, que é o pecado, da qual geralmente a doença física é a consequência do pecado. Então, todos nós ficamos doentes, ninguém vai estranhar isso. Já nasce doente, talvez a criança já nasce. Por que nasce? Se não tivesse só um bebê, não herdasse o pecado de Adão e Eva, nascesse perfeito, ele já era perfeito. Nasce defeituoso, aleijado às vezes. Então, irmãos, e é isso. E a respeito da cura radical, do perdão pelo qual esta cura física específica era um sinal. Agora, segundo, Jesus reivindica para si o poder de perdoar. Porque quem perdoa pecado é Deus. Deus perdoa pecado em seu Filho. Em seu Filho. Alguém fica espera lá, olha lá em Êxodo 34 e versículo 7, depois lê, para mim, vou chegar lá. Então, o perdão é Deus. E Jesus ele traz tudo para si, de perdoar pecado, que em toda a Bíblia é atribuída a Deus. É atribuída a Deus. Vamos ler lá em Êxodo 34, 7. Os mestres da lei, antigamente, os mestres da lei, imediatamente acusaram Jesus de blasfêmia, quando ele fez essa cura, perdoou o pecado, falou que estava perdoado o pecado do paralítico. Se Jesus fosse um mero homem, como eles eram, como tudo era, seria uma blasfêmia. Nós querer perdoar pecado no lugar de Deus. Nós perdoamos pecados quando a pessoa nos ofende. Ofende irmão para irmão, uma pessoa para uma pessoa. Ele pede perdão, você está perdoado. Quando alguém te pede perdão, os irmãos, prestem bem atenção para ver. Às vezes a pessoa não fica ofendendo, ele fala assim, ó, deixa para lá. Esquece, deixa para lá. Não está certo. E se deixa para lá, você não está perdoando às vezes. Quando você pede perdão para uma pessoa, a pessoa fala, deixa para lá, fala, não. Estou perdoado, não, eu te ofendi, eu fiz algo, na minha consciência está acusando que eu pequei, te ofendi. Quando ele fala também, fala com sinceridade, não, deixa para lá, esquece, não é nada. Não, ele tem que estar respondendo, está perdoado. Mesmo que ele não sentiu ofendido, mas responde. Então, e nós, quando pede perdão para nós, agora com Deus é diferente. Porque Jesus, ele perdoou e salvou. Porque a Bíblia ensina, todas as coisas nós vamos levar a Deus no nome de Jesus. Você pede perdão em nome de Cristo. Você pede um pedido em nome de Cristo. Então Jesus, ele não era meramente um homem. Se
se Jesus fosse somente homem, eles estariam certos de acusar Jesus de blasfêmia. Estariam certos. Mas Jesus era homem e também Deus. Alguém achou? Pode ler. Pode ler? Pode ler. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e dos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Amém. Outros pegam também lá no Isaías 1 também. Olha só. Aqui Moisés escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. Ó, que guarda a beneficência, que é a misericórdia, em milhares, olha, tem milhares e milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão, falando de Deus. Jesus não tinha vindo ao mundo ainda, ele não tinha se encarnado, ele não tinha se feito homem, mas Jesus estava aqui, que Jesus é Deus. Perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente. Olha, culpado é culpado. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém por ser inocente, não existe. Se ele tem pecado, ele tem pecado. Se ele nunca pecou na vida dele, porque ele não teve, ele não falou, ele não andou, ele tudo muda e tudo, mas ele tem o pecado, tem a natureza velha. Se não é convertido, só tem a natureza velha. É um pecador, necessita do perdão de Deus. Então, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos. Deus não passa nada. Olha, ele visita a iniquidade dos pais dos filhos, sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, quer dizer, os netos. A geração vai indo, vai andando, até a 3ª e a 4ª geração. Achou? Isaías 1:18. Leia, irmão Hélio. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos Como carmesim? como carmesim, se tornarão como a branca lã. Amém? Obrigado. Obrigado a você, obrigado, irmão Paulo. Então ele falou, vinde então. O profeta Isaías está convidando, inspirado pelo Espírito Santo, vinde então, aqui na terra fala, e arguir-me, quer dizer, raciocinamos. Vem, fala, se defende, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Tudo confessando o pecado. Confessa o pecado a Deus em nome de Cristo hoje. Eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos, se tornarão como a branca lã. Note bem, escarlata, esta cor representa mãos cheias de sangue. Não existe ninguém na face da terra que não estão com as mãos manchadas de sangue. Ou vocês pensam, é só aqueles que tiram a vida do outro na facada, lá na
marca branca, derrama sangue, ou é só esses que estão com as mãos manchadas? Isso, irmão, ó. Todos nós, ele está falando eu, todos nós somos culpados pela morte, pelo derramamento de sangue de Cristo na cruz. Então, por isso, nós temos as mãos manchadas de sangue. Aí ele disse aqui, limpa, perdoa esse pecado, branco como a neve. Então Deus pode tirar a mácula do pecado quando se arrepende e confessa a Ele, sem comprometer a sua justiça. Note bem, Deus, Ele perdoa, Ele tira a todo pecado que nós temos, passado, presente e futuro, a mácula. Nós estamos marcados do pecado. Ele tira sem comprometer a justiça dele. Deus não vai ficar um pouco menos injusto, culpado, por perdoar o homem. Mas por quê? Porque ele deu o filho dele, enviou a este mundo, morreu numa cruz, derramou o sangue, ele fez justiça. Se Deus tivesse perdoado ao homem sem derramamento de sangue do filho dele, ou por outro meio, por perdoação, Deus é bonzinho, Ele é misericordioso, vem tudo para o céu. Tá? Passo, esquece, que ele costuma dizer, esquece, passa uma borracha. E não castigava o pecado de Adão e Eva, que veio ao pecado original, que tudo herdou por causa de Adão e Eva, e depois disso o pessoal vai pecando mais ainda. Ele deu no início, e ele pecou depois, viveu, foi pecador, ele não era antes. Ele deu o primeiro passo, a primeira desobediência, aí pronto. Aí naquele momento, tudo que ia nascer, já nasceria pecador. Aí o diabo poderia culpar a Deus, porque Deus não perdoou ele, ele desobedeceu a Deus. E só que o diabo, Lúcifer e os demônios, os anjos maus, eles não têm perdão, pode arrepender, não tem mais, não tem conselho, porque Jesus se fez homem e morreu para o homem. Para o que eu falo, homem é homem e mulher, genérico, tudo, a humanidade. Então é por isso que Deus não compromete a sua justiça. Então, por quê? Jesus Cristo levou sobre si o castigo divino contra os pecadores na cruz. Não há convite maior que se encontra na Bíblia do que esse. Tem lá Jesus fazendo. Aqui o Espírito Santo fazendo esse convite na boca de Isaías e deixou escrito para nós. Que Mateus 11, 28, 30. E lá também fala. Então não há convite maior do que isso. E ele não tem validade. Mas vai chegar uma hora, em cada pessoa, ele tem uma validade. Ele não vence amanhã, ele pode vencer, acabar amanhã esse convite. Em que sentido? Que sentido? Se você morrer sem Cristo, aí o convite já não vale mais. O convite vai até no último fôlego de vida, esse convite. Ele pode estar no leito de enfermidade, numa maca, no hospital. Se ele já conhece alguém, pregou para ele, ouviu o evangelho, assistiu o culto de alguma igreja verdadeira, ou que não seja verdadeira. Se ele ouviu falar de Jesus, naquele momento, ele pede, se ele arrepender, fazer como o malfeitor da cruz, vale. Que depois que fechar os olhos, partir dessa vida, aí o convite não vai, só é para os vivos. Então
e através do profeta Isaías que o Espírito Santo usou. E tem mais, Mateus 11, 28 e 30 também diz. E nesta passagem refere-se aos pecados como carnezinho. Este tem uma referência à culpabilidade de sangue. E aqui todo pecado, ele é uma forma de assassinato. De alguma forma, e portanto a culpa porque matou o Filho de Deus. Então esta passagem que gloriosa nos ilustra a verdade eterna, que independentemente do mal, da iniquidade, do engano e do peso do pecado, que o pecado pesa na balança. Mas só que o sangue de Cristo, o perdão de Deus, pesa mais. Se você aceitou Jesus, se você tem a natureza divina, tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo habitando, então sabe que o perdão é maior. Porque nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, ora perdemos a paciência, ora falamos que não devia falar, uma hora fazemos algo, pecamos, somos pecadores, mas um pecador nascido de novo e arrependido, é isso. Então, todo pecado está na conta de Cristo, irmãos, sabemos disso. Então, o peso do pecado apropriado em arrependimento perdoa todo o pecado, quando aceitamos Jesus. Então, e portanto, limpa todo o pecado, tanto passado, presente e futuro. Então, depois vou ler Mateus 9:12. Como já foi dito isso, só pode ser feito exclusivamente pela fé em Cristo e no seu sangue derramado na cruz. Quem está com a Bíblia aberta em Mateus 9:12 pode ler. Leia. Show? Leia. E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. Amém. Ó, Jesus disse: não necessita de médicos. Jesus, porém, ouvindo, ele ouvindo, disse-lhe: não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Esses uns, tem muitos hoje, irmão, que ele se considera justo, considera religioso, ele tem a religião dele, ele faz as caridades, ajuda pobres, faz muito, até mais que um filho de Deus, tem muito. Mas como aquele lá de Lucas, o publicano e o fariseu, ele confiava na sua religião, ele era um religioso, falava assim: eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. Era religioso, fazia justiça. E chegou até apontar o dedo: não sou como este publicano. Não. Aí esse não necessita de Jesus, está dizendo. E tem muitos hoje. Jesus usa a linguagem simples e conhecida. Um doente fisicamente que necessita de médico humano, um médico clínico, para explicar sobre. Jesus usou isso aqui numa figura para explicar sobre o pecador, o homem pecador. Quando ele se sente que ele é um miserável, quando ele se sente que ele está perdido, ele não tem como se salvar.
pelas obras dele. Então, Jesus é o médico dele. Veio para salvar esse povo. Jesus pagou o pecado da humanidade toda, mas nem todos vão beneficiar desse pagamento, porque não creram. Precisa crer em Jesus. Crer em Jesus, aceitar e arrepender. E o versículo 13 também, pode ler depois alguém também. Então, Jesus, Jesus ele cura tudo. Então, mas a cura da alma, a cura espiritual, que aí o médico terreno, esse médico não cura. A cura espiritual da alma e do espírito, isso aí não tem médico, não tem ninguém que cura. Só Jesus que cura, com o sangue dele derramado na cruz. Então, é só isso, só ele, que necessita do perdão de Deus em Cristo Jesus. Pode ler o versículo 13. Dá um jeito? Pode ler. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. E pode esperar alguém em João 8, 21 e 24, até 24. 24. Olha bem aqui. É bom ouvir, olha lá. Ide. Ele mandou, ide. Porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não sacrifício. Vocês notem bem. Jesus quer que nós vemos os cultos. Nós viemos adorar Ele por misericórdia, por bondade, por amor. Agora, sacrifício já é obrigação. Você fazer o que eu faço, eu tenho que ir no culto hoje. Sentir pesado o culto. Aí é sacrifício. Ele não quer que nós fazemos até um sacrifício voluntário que você faz. É claro, exige sacrifício. Para você vai sair da sua casa, a vida não está tão bom, tem dificuldade. Mas você faz aquilo voluntário, não porque por medo de alguém, por vergonha, nada. Eu vou na igreja, às vezes não estou muito bom, está frio, porque ontem está até calor. Ontem estava frio, bastante. É um sacrifício, mas um sacrifício voluntário, que é a misericórdia. Misericórdia quer e não sacrifício. Fazendo tanto sacrifício, porque eu não vim chamar os justos. O justo vai porque é sacrifício, mas os pecadores ao arrependimento. Então, Deus providenciou tudo isso, tudo para nós, para o mundo, em Cristo. Se não credes, lá fala, morrereis nos pecados, morrerei em vossos pecados. Crede, morrerei nos pecados. Permanece como verdadeiro aquele que crê, esse não morre, não morre. Aquele que não crê, quer fazer sacrifício, ele morre no pecado. Que jeito que ele morre no pecado? Ele morre sem salvação. Ele morre sem ter o Espírito Santo estava habitando nele. Ele morre do jeito que ele nasceu, com o pecado de Adão e o pecado que ele cometeu tudo. Ele morre no pecado. E se aceitar Jesus, não morre no pecado. Porque mesmo que você pecou, o castigo, o pecado para a morte, mas você não morre no pecado. O pecado da condenação. Você morre, é o pecador que morreu, mas você está salvo. Amém? Isso que é alegria e glória para nós. Pregar o evangelho desta forma. Salvação inteiramente em Cristo, não é igreja. A igreja, eu mudei o jeito de falar, que mesmo falava, a igreja batista não salva. A igreja batista não salva, mas ela prega quem salva. Nós não salvamos ninguém. Se entrar perdido, vai sair perdido do mesmo jeito. Mas só que ele sai de um jeito pior, porque ele sai responsável, porque ele ouviu o evangelho
verdadeiro e ouviu as doutrinas, a lenha, os demais, a santificação. João 8:21, leia. Pode ler. De outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Amém? Olha bem. Amém, no sentido, no outro, misericórdia. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Jesus sempre repetia. E eu retiro-me. Jesus falou, eu retiro-me. Pronto, já pregou. Ele fez a vez dele. E assim nós também devemos ter uma hora que nós temos que retirar. Deu o testemunho, deu a fala da palavra. Ele fala, e buscar-me-eis. Vocês vão me buscar. E morrerei no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vos vir. Por quê? Vocês vão para o inferno. Morrem sem Cristo, vão para o inferno. A mulher fala que eu falo bravo, não. É porque falar aqui, no celular dela sai. Vai para o inferno. Ninguém gosta de ouvir essa palavra, é a realidade. Vai para onde? Se não vai para o céu, vai para o inferno. Por isso que Jesus disse, Jesus, ele ia ressuscitar e ia para os céus. Então aquele que aceitou que ele, no momento que morreu, já tem o espírito ressuscitado. Já ressuscitaste com Cristo. Espiritualmente falando, o corpo ainda não. O corpo vai corromper, porque o salário do pecado é a morte, todo vai morrer. Ele vai acabar, mas vai ressuscitar com o corpo glorificado. Aí, não podeis vos vir. Bem, não quer aceitar. Morreriam sem Deus. Quem morre sem Deus não vai viver no céu com Deus. Indo assim para o inferno devido à rejeição deles, rejeitando Jesus. Se não aceitar, não vai para onde ele vai, está dizendo, que é para o céu. Ninguém de nós merecemos os céus, pelo contrário, merecemos o inferno, mas nós não vamos lá, mas merecemos. Mesmo buscando, não vai, porque foram por outro caminho. Muitos estão buscando Jesus por outro caminho, não estão buscando o caminho que ele disse. Por caminho de religião, eu tenho a minha religião, por o caminho das boas obras, boas obras. Outro, porque quero fazer parte da igreja, de qualquer forma, tem que passar pelo batismo. É outro caminho, está aí na contramão. Então, ele fala, e morrereis se for por outro caminho. Não tem saída. Eles o tinham rejeitado e, em consequência, seguiram em busca de outro Messias. O médico dos médicos eles não buscaram. Mas se buscaram, foi tudo em vão. 24, quem está no jeito pode ler. Ela repete de novo aqui. Pode ler. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Amém? Por isso vos disse que morrerei em vossos pecados, porque se não credes, então, o segredo, a parte essencial do ser humano é crer de verdade. Se não credes que eu sou, ele disse, isso é forte. Quando ele disse lá no jardim, lá, quando foram soltados pegar ele, quando ele disse, sou eu, o povo de a voz forte, eu sou, caíram, 3 vezes voltaram para trás, recuaram. Aí fala, morrerei em vossos pecados. Certamente isto foi um tipo de pregação que desperta grande
animosidade e até ódio. A pessoa fica com aquele ânimo, com aquele, sabe, com aquele nervo, ódio, porque falou que vai morrer nos pecados. Prega no lugar, tem bastante gente, na praça, na rua, tem lugar, você precisa ter cuidado, falar isso, mas deve falar. Então, despertava ódio da parte daqueles que escutavam esta palavra. Quem ouve não será separado de Deus, mas viverá na presença de Deus para sempre. Deus é amor, bondade e fidelidade divina. Para terminar, leiam Salmos 136, 1. Salmo 136, 1. Pode ler, meu povo. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Olha bem. Aqui fala, louvai ao Senhor. Isso que é boa versão também. Rendei graça. Rende graça ao Senhor. Dá graças a Deus, dá graças a Ele. Graças a Ele pela nossa salvação. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Não devemos esquecer que Deus é bom. E portanto, Ele é misericordioso. Amém? Então não esquece, Jesus, médico dos médicos. Médico dos médicos. Ele cura a doença quando Ele quer, nem dizer, vamos pregar, vem aqui que vai ficar tudo som. Sabe o que a gente tem que falar, Jesus? Eu fui curado. Não, fala assim, Deus me permitiu que eu melhorasse, que eu andasse. Eu estava ruim do joelho, andava mancando, estava difícil para andar. Eu ando bem, até corro se quiser. Mas ela está aqui. Eu vou morrer, eu vou para a tumba, isso aqui vai, falta essa artrose aqui, falta de cartilagem. Graças a Deus, então oração, e eu fazendo a minha parte, fazendo hidro, ajudou e tudo. Eu tenho que fazer a minha parte. Nós temos. Eu estou andando bem, graças a Deus, mas que Ele tem poder, Ele tem, mas não Ele deixa para a gente procurar mais Ele, orar mais Ele e servir mais Ele. Amém? Então oremos. Grandioso Deus e Pai, agradecemos a Ti, Pai, por mais essa oportunidade, este culto, aqueles que não vieram, aqueles que estão viajando, como o irmão Daniel Martins, que seja abençoando ele, a família dele, o irmão Vanderlei também, Pai, que conhece o problema dele, está muito gripado, como sabes, tu esteja cuidando daquele irmão, dos demais também, que estão com dificuldade, a irmã Francelina, a irmã Francelina, a irmã Marina também, que cuida da mãe dela, a família, a irmã Adelina, a família, tu esteja cuidando dessas pessoas, para os demais das nossas famílias, onde estão nesse momento. Por Cristo que pedimos, pois agradecemos, por perdão de nossos pecados. Amém. Que hino que nós vamos cantar? 403? Oi? 403. 403? Vamos cantar então. Acho que essa aqui, perdido. Está aqui pertinho. Mas você quer cantar também ou não?
Então Paulo termina com uma oração, que possamos estar amanhã aqui, das 9 às 10 e à noite, novamente. Senhor, nós somos gratos por tudo que aqui foi feito, né? E o Senhor possa receber o nosso louvor, né? A nossa adoração. Agradecemos por esta salvação tão grande que temos em Jesus Cristo, através do sangue derramado na cruz, né? Através desse amor tão grande que foi demonstrado por cada um de nós. Pedimos pelos cursos da manhã, né? E em tudo que formos fazer, né? Que o Senhor possa estar abençoando essa viagem também, de amanhã cedo. E o Senhor possa abençoar a nossa família toda, livrando todo tipo de mal, né? Especialmente de uma forma especial o pastor, né? O Senhor esteja cuidando dele, da sabedoria necessária sempre, ele cuidando da sua família, e que ele possa ter saúde e vontade e desejo para servir, assim como cada um de nós. Amém. E possamos sempre estar procurando glorificar o Senhor Jesus em cada ato, em cada palavra que formos falar. Por isso nós pedimos a Ele, em nome dele. Amém. Amém.